Boa tarde a todos, que possamos nesse instante em que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, abrir os nossos corações e acomodar dentro dele a paz de Jesus, que está sempre sendo endereçada a todos nós pelo governador do nosso planeta, deste Espírito grandioso que nos ama e que é o nosso guia e modelo. O Paulo esqueceu de falar que ele é meu cunhado. Então a melhor parte da família ficou comigo. Realmente é uma experiência gratificante estar aqui em Goiânia todos os anos, na época do Carnaval, onde eu aproveito para aprender mais, conviver com esse congresso que é muito bom, muito bem organizado, com palestrantes estudiosos que sempre nos trazem profundos ensinamentos. E ao mesmo tempo eu aproveito para ver a minha família, meus irmãos e os irmãos da minha esposa. Nós temos raízes aqui em Goiânia, nascemos e fomos criados em Goiânia. Goiânia é apenas 10 anos mais velha do que eu. E eu gostaria de falar para vocês sobre esse trabalho do livro. Não tem intuito nenhum de fazer propaganda, porque não é esse o propósito. Mas como eu sou estudioso da ciência, sou estudioso da doutrina espírita, é dever meu de traduzir tudo aquilo que pode ficar mais claro da doutrina espírita para que nós possamos avançar juntos. Enquanto a humanidade coloca como frase de importância na sociedade humana, né, da competitividade, nós achamos que a palavra cooperatividade é a palavra do momento. Porque nós somos hoje uma família única na Terra. Os processos de comunicação nos uniram. Todos os problemas do mundo são problemas nossos. E os nossos problemas são problemas do mundo, porque nós vivemos realmente integrados. Qualquer sofrimento, qualquer dificuldade ou qualquer conquista que a humanidade faça é distribuída com todos. Então é necessário que nós aprendamos a caminhar juntos. Quando o Livro dos Espíritos fez 150 anos, nós tivemos aqui um congresso no estado de Goiás em homenagem aos 150 anos do Livro dos Espíritos. E a Federação Espírita de Goiás me propôs um tema para a palestra no congresso, que foi o seguinte: a ciência e a religião, quem tem razão? Foi um desafio para mim de fazer um contraponto da ciência com a religião e analisar esses dois ramos do conhecimento humano e entendê-los de maneira mais cuidadosa. Então nós nos baseamos na primeira parte do Livro dos Espíritos para desenvolver esse assunto. E descobrimos, apesar de ter estudado já antes muitas vezes, descobrimos pontos preciosos nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que geralmente, mesmo nas casas espíritas, ele é passado de maneira superficial, porque tem questionamentos difíceis, complexos da gente pensar. Começa com a primeira pergunta: que é Deus? Falar sobre Deus não é uma coisa trivial, simples para nós, porque nós temos, já ao longo de várias encarnações, cristalizado ideias em nossa cabeça, em nossa maneira de pensar sobre Deus. E nós tratamos de Deus com uma irreverência e um desrespeito completo, porque nós não conseguimos saber
ou compreender com clareza que é Deus? Então essa primeira pergunta do Livro dos Espíritos já é um desafio para nós. Mas nessa primeira parte, que trata das causas primárias, a gente vai encontrar perguntas complexas. Que é matéria? Que é espírito? Qual é a contribuição da ciência? Qual é a contribuição das revelações espirituais? Como surgiu o primeiro homem? Como é que surgiu a vida? Existem vida em outros planetas? Todos esses pontos que nós estamos relacionando aqui são temas tratados na primeira parte do Livro dos Espíritos, que Kardec tão bem colocou como as causas primárias. E nesse estudo eu percebi, né, que era minha responsabilidade tratar de colocar a visão do conhecimento científico da nossa época em compasso com os questionamentos que Allan Kardec fez aos espíritos e com as respostas que os espíritos nos deram. Porque quando Kardec perguntou aos espíritos, ele tinha a visão da ciência de mais de 150 anos atrás. O conceito de átomo já existia, mas o átomo não tinha estrutura, era a menor partícula material. A gente já sabia que as substâncias químicas eram constituídas de átomos que se combinavam. A gente não sabia como, nem como se processava isso. A gente não tinha a ideia de que as moléculas tinham uma estrutura bem definida. A gente vai encontrar perguntas desse tipo que Kardec faz. As moléculas que nós conhecemos, que nós sabemos, têm uma estrutura definida. Hoje a gente mede essa estrutura em laboratórios. Não é? Então, essas concepções da época de Kardec, que motivaram muitas vezes ao questionamento aos espíritos, era tido como uma visão diferente da nossa época. E os espíritos muito sabiamente respeitaram os limites do conhecimento da época, mas adiantaram informações que a ciência foi descobrindo ao longo desse tempo. E se alguém acha que o Livro dos Espíritos está superado, é um ledo engano. Porque todas as respostas dadas pelos espíritos estão atualíssimas. Nós acabamos de medir finalmente onda gravitacional. Saiu aí o noticiário, todo mundo acompanhou. Previsto há 100 anos atrás pela teoria do Einstein. Não é? E os espíritos respondem os questionamentos de Kardec sem violar nenhum desses conhecimentos, porque eles, os espíritos que trabalharam na codificação da doutrina espírita, são conhecedores de todos esses fenômenos da natureza. Por isso eles só adequaram a resposta do ponto para nós, respeitando duas coisas importantes. A primeira coisa que foi respeitada era a nossa capacidade de entendimento. E a segunda coisa, não adiantar para a gente aquilo que a gente pode conquistar com o nosso esforço. Eu já tive colegas da universidade que me perguntaram: se você é espírita, acredita que os espíritos existem, que são sábios, por que eles não escrevem um livro de física quântica para nós, explicando o que a gente não entende? Né? Porque essa é uma pergunta de uma pessoa ingênua, apesar de cientista, ingênua com relação à relação do mundo espiritual com o mundo físico. É claro que os espíritos não farão o nosso trabalho, mas nos ajudarão a fazer. Então, o Livro dos Espíritos, nessa primeira parte, precisava de uma atualização da visão científica do momento. Nós, então, começamos a fazer esse trabalho e gastamos 1 ano para escrever a análise de cada uma das questões dessa primeira parte. São 75 questionamentos de Kardec com as respostas respectivas dos espíritos. É um pouco mais, porque Kardec, às vezes, numa pergunta, não fica muito satisfeito com a resposta dos espíritos e faz uma subpergunta
ou 2, ou 3. Então tem mais perguntas do que 75, se a gente levar isso em consideração. Mas nesse livro nós pegamos cada dessas perguntas, não é? Fizemos uma análise do contexto da ciência da época de Kardec, analisamos a forma de perguntar, analisamos a resposta dos espíritos e contextualizamos o conhecimento científico do nosso momento. Então isso vai ajudar muito quem gosta de estudar a doutrina espírita. O propósito é esse. Quem aprendeu uma coisa, mas deve para aqueles que ainda não aprenderam. Esse é o nosso trabalho de comunidade. Então eu me esforcei para fazer esse trabalho para que ficasse mais ou menos claro, mais ou menos inteligível, para que a gente pudesse então entrar mais fundo na meditação, no pensamento, na análise desses questionamentos que Kardec nos deixou. Então vejam, só para a gente ter uma ideia disso, vamos pegar essa primeira pergunta: que é Deus? Começa por aí. Por que Kardec não perguntou quem é Deus? Porque Deus para nós é um ser. Todos nós temos uma visão de Deus como um ser. Então a gente dirige a nossa palavra a Deus como um ser. Então a gente não pergunta o que, pergunta quem. Mas aí está um erro conceitual e filosófico de comportamento em relação ao nosso Criador. Quando a gente pergunta quem, a gente está fazendo modelo de Deus. Quem para homem, para ser humano. Então a gente, ao invés de entender o conceito relativo a Deus, a gente já promove uma visualização para o Criador. Então Kardec muda essa concepção. Que é Deus? Que coisa é Deus? Então os Espíritos não respondem: Deus do nosso Pai, que é a forma com que Jesus nos apresenta, diferentemente daquela que nós teologicamente temos como Deus, o soberano do universo. E soberano a gente já sabe como é que é, né? Geralmente os soberanos são todos corruptos, né? Porque essa é a nossa visão humana. Então a gente fica transferindo essa visão triste para o nosso Criador. E começa a ter uma relação com Ele como se Ele fosse o nosso empregado, que existe para nos atender e nos servir. E é muito comum os pais, quando têm filhos difíceis, dizem: ai meu Deus, não aguento mais esse menino, dá um jeito nele para mim. Quer dizer, Deus é o nosso empregado e vai resolver o problema do nosso filho. Ah, esse chefe meu é insuportável, Deus dá um jeito nele para mim. E a gente fica usando Deus como se ele fosse o nosso serviçal. Então, para tirar esse mau comportamento nosso em relação ao nosso Criador, Kardec pergunta: que é Deus? Que coisa é? E os Espíritos respondem de maneira simples e completa para o nosso entendimento. Deus é inteligência suprema. Pronto, já não pôs figura humana alguma. Inteligência é um conceito abstrato. Deus é inteligência máxima, inteligência suprema. E causa primeira, ou causa primária, a palavra primária é melhor do que primeira, a tradução deve ser primária, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, então o que é Deus para nós? É a fonte de tudo que existe, mas não é qualquer fonte, é uma fonte de inteligência máxima. O conceito de inteligência suprema muda de cada um para cada um de nós. Porque a palavra suprema, ela é entendida por nós com o tamanho da nossa capacidade de pensar. Às vezes eu falo: isso aqui é o máximo, né, o supremo. E a pessoa tem uma visão diferente daquela e fala: não é bem assim. Porque a ideia de supremo é diferente para cada um de nós. Mas como os Espíritos colocam essa resposta dessa maneira,
inteligência suprema é a máxima imaginável pela nossa capacidade de imaginação. E se ela é inteligência suprema, significa que ela não comete qualquer tipo imaginável de erro. A inteligência suprema não erra. Então, não há erro na criação divina. Isso também nos ajuda a entender o nosso posicionamento, porque quando bate o sofrimento na nossa vida, a gente costuma, o que foi que eu fiz para Deus para eu sofrer tanto? Como se Deus estivesse vingando em nós. Porque essa nossa relação com Ele é uma relação ruim, né? Porque é uma relação de dependência. Não é como se Deus dependesse de nós, nós dependêssemos dele num processo de troca. E Deus não precisa de trocar absolutamente nada conosco. Porque Deus é a inteligência suprema. Então, esse modo de analisar as coisas vai fazendo com que a gente mude também de posicionamento. Quando a gente pergunta para os espíritos, né, Kardec faz essa pergunta lá. Né, antes de perguntar o que é matéria, ele dá o conceito de matéria da época. Podemos pensar que matéria é um corpo, né, impalpável, né, impenetrável, quer dizer, que fere os nossos sentidos. E os espíritos disseram, olha, do ponto de vista vosso mas ele é incompleto, porque existe matéria no estado que vocês jamais imaginariam como se fosse matéria. E a gente hoje sabe disso, não é? Porque a gente vive num universo novo, descoberto pela ciência que avançou, e a gente tem uma visão diferente de matéria. Depois, então, quando os espíritos dão essa resposta, ele insiste. Como podemos definir matéria? Aí os espíritos dizem, matéria é o laço que prende o espírito e permite ao espírito se manifestar na natureza. É um instrumento pelo qual os espíritos se manifestam. Veja como esse conceito é diferente do conceito que a gente tinha e que a gente ainda tem hoje, porque os cientistas, na grande maioria trabalhando em ciência, não pensam com a ideia de Deus, nem com a ideia do Espírito. Eles fazem ciência de observação e estruturam teorias para explicar o universo que a gente observa. Então fica difícil a gente ter um conceito de matéria como o instrumento do Espírito. Porque se você não acredita em Espírito, como é que vai ter um instrumento para o Espírito? Não faz sentido. Mas os Espíritos colocam um novo posicionamento de se pensar a respeito daquilo que fere os nossos sentidos. E há muitos questionamentos que Kardec faz, né, que os Espíritos respondem, não é dado ao homem conhecer isso, porque o homem, para entender isso, precisa de faculdades que ainda não possui. E fica parecendo misterioso, não é? A doutrina espírita também tem mistério. Não é dado ao homem compreender isso. Mas ele nunca disse, não é dado ao espírito compreender isso. Porque para nós é muito difícil compreender muitas coisas que não são sensoriais. Por exemplo, o que é inteligência? Como é que a gente definiria inteligência? Não é difícil? Como é que a gente define sentimento? Não é difícil? Então, há alguns conceitos que são muito difíceis da gente elaborar, porque nós somos criaturas sensoriais. As portas de investigação da natureza que nós temos são os nossos sentidos. Então, a gente não sabe o que é o espírito, porque os nossos sentidos não percebem o espírito. Então, o espírito é uma imaginação. Pode-se imaginar o espírito sem estar interligado com a matéria?
Esse é um conceito novo para nós. Né? Se a gente sabe e aprende dentro desses conceitos colocados pelos Espíritos, nessa primeira parte, Espírito e matéria são os dois elementos primordiais da estrutura do universo, a gente começa a pensar diferente. Olha só como o pensamento da ciência e da doutrina espírita são diferentes. Se você chegar e perguntar para um cientista, para um astrofísico, por exemplo, ou para um cosmólogo, qual é a estrutura do universo? Ele vai responder assim: o universo é constituído de 3 coisas. A matéria que nós observamos com a sua energia, então a energia eletromagnética e todos os corpos observáveis. Estrelas, galáxias, planetas, gases, né? Matéria cósmica, tudo isso que a gente observa. Aí tem um negócio que a gente não sabe o que é, mas que a gente chama de matéria escura. Ela é matéria escura porque ela não é observada via radiação eletromagnética. Mas ela faz efeito gravitacional, portanto é matéria. E os cientistas dizem, olha, 4% do material que nós observamos do universo é o que nós chamamos de matéria. São as estrelas, galáxias, todos os corpos celestes, todos os gases, todas as estruturas que têm átomos ou partículas materiais, incluindo a energia eletromagnética, que preenche o universo. 4%. 21% é matéria escura, que a gente não sabe o que é, nem de que é feito, mas que existe porque a gente mede o efeito gravitacional delas. E a gente é capaz de mensurar a quantidade disso, em comparação com a quantidade de objetos que a gente observa através dos nossos telescópios, radiotelescópios, telescópios de infravermelho, de raio-x, de ultravioleta, de radiação gama, etc. E o resto, quer dizer, os 75% restante que estrutura o universo, é uma tal de energia escura, que a gente não sabe o que é, mas que explica a expansão do nosso universo. Então, vocês veem, nós estamos falando de ignorâncias do ser humano. Os cientistas garantem que o universo é estruturado por esses 3 elementos. Tudo que a gente conhece, observa pelos sentidos, a matéria escura e a energia escura. Qual é a visão da doutrina espírita? O universo está constituído também de 3 coisas. Deus, que é a fonte, inteligente, causa primária de todas as coisas, princípio material e princípio espiritual. Essa é a estrutura do nosso universo, visto pela doutrina espírita. Elas são incompatíveis? Não. Elas são compatíveis, mas a ciência só olha um lado, não olha o outro. A ciência não admite a força inteligente como uma força da natureza. Quais são as forças da natureza? A força nuclear forte, que explica a interação das partículas elementares e de parte de estrutura do átomo. As forças nucleares fracas, que também fazem parte da estrutura do átomo. As forças de natureza eletromagnética, força elétrica e magnética. E a força gravitacional. 4 forças. Em nenhum momento aparece a força inteligente que manipula todas essas forças da natureza para fazer o que quer. A gente organiza, manipula as forças da natureza para fazer energia nuclear, para fazer bomba atômica, para fazer processos de interação que são convenientes para nós, como as forças eletromagnéticas, por exemplo. Eu estou falando usando um microfone, que é a aplicação do conhecimento que a gente tem das forças eletromagnéticas. Corrente elétrica, circuito elétrico, tudo isso está explicado por esse processo das forças de natureza eletromagnética. Mas a força inteligente não joga papel na ciência. É como se nós, os seres humanos, tivéssemos nos excluídos da natureza.
Então a doutrina espírita dá uma visão holística, integral do universo. Isso está dentro dessa primeira parte do Livro dos Espíritos, que a gente precisa enxergar. Então vejam que essas concepções, né, que trata tão bem Kardec no Livro dos Espíritos, ainda estão pouco compreendidas por nós, porque a gente passa por cima dessa primeira parte, porque a gente não quer estudar um pouquinho. Então eu garanto que eu facilitei a vida de vocês. Leiam o livro, estudem o livro, vocês vão ter uma visão diferente. E o objetivo é de fazer isso sem complicar, porque é muito difícil a gente falar de coisas de forma complicada. Não é? Quer dizer, a gente, para saber ciência, não precisa, para ter uma ideia da ciência, de todas as coisas que já tem desenvolvido, a gente precisa fazer um curso universitário de física ou de química, de biologia, etc. A gente precisa ler os conceitos e ter uma ideia deles. Não é? Quando uma descoberta como ondas gravitacionais foram medidas agora, a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento que está abrindo porta para uma visão daquilo que Deus cria. Esse também é um outro conceito. Porque o conceito nosso é que Deus criou o universo. O que ele está fazendo agora? Não é? Se a gente pegar o conceito bíblico da criação divina, não é, descrita por Moisés, a gente tem uma ideia ingênua da criação divina. Porque Deus criou as coisas do jeito que está escrito lá, em 6 dias e descansou no 7º. Mas já passou muito mais de 7 dias. O que Deus está fazendo? Qual é a nossa visão de Deus? Não é? Então, quando a gente observa o espaço cósmico, vê estrelas explodindo, estrelas se formando, sistemas planetários se formando, gases sendo produzidos por explosões de estrelas que vão depois, por colapso gravitacional, voltar a formar a estrela com o sistema planetário, mostra um universo dinâmico. Então Deus não criou, Deus cria, continua criando. E aí a gente entra bem nessa, porque qual é o nosso papel? É ser co-criador com Deus. Nós temos a força inteligente da criação divina. Portanto, nós podemos participar desse processo. Aí a gente vai entender quem é Jesus. Porque Jesus é um espírito angelical, isto é, que já desenvolveu todas as potencialidades de espírito no processo evolucionário e está no estágio de angelitude tal que ele pode administrar a formação de sistemas planetários. Porque o universo não foi criado, está sendo criado. Então, um sistema planetário que começa a surgir tem espíritos angelicais trabalhando como engenheiros siderais, organizando o processo criativo de Deus, criando com Deus. Jesus é o criador do nosso planeta. E é também o gerenciador da evolução do nosso planeta. Ele é o governador da Terra. Um dia, quando eu for um espírito angelical, vou poder fazer isso? Claro que vai. Porque Jesus não é diferente de nós. Ele só começou mais cedo. Muito mais cedo. Porque o nosso sistema planetário foi criado há 4,6 bilhões de anos atrás. E Jesus já era um espírito angelical há 4,6 bilhões de anos atrás. Tudo isso a gente vai entendendo nesse processo da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias. E a gente então começa a entrar num contexto diferente, porque a gente pode responder para a gente por que eu vivo. Porque se a gente perguntar para as pessoas, vocês respondam para vocês mesmos, por que a gente vive? A gente pode responder muito fácil como a gente vive, é só descrever o dia a dia da gente. Para que a gente vive? A gente também pode responder isso relativamente fácil. Eu vivo para aprender, né, ganhar dinheiro, ter uma boa profissão, construir isso, passear, fazer aquilo. A gente faz um projeto de vida temporária. Mas o porquê não está relacionado à vida física, e sim à vida permanente,
que é a vida do espírito. O que é que Deus tem planejado para cada um de nós? Porque se Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele é a causa criadora de cada um de nós. E Deus, como inteligência suprema, não erra. Portanto, nenhum de nós representa erro na criação. Qual é o nosso papel? Qual é o propósito da criação divina comigo? O que Deus espera e quer de mim? Não é? Isso é importante, saber o propósito da nossa própria existência. Então a gente vai entendendo isso na medida que a gente vai compreendendo essa primeira parte do Livro dos Espíritos, porque essa primeira parte fundamenta em nós toda a construção das leis que regem o universo. Os cientistas estudam as leis da natureza observável. A gente vê o fenômeno elétrico, estudou esses fenômenos elétricos, tirou todas as leis do eletromagnetismo. A gente sabe que cargas iguais se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, que a gente pode produzir corrente elétrica através de forças de natureza elétrica e pode criar todo esse mecanismo que a ciência desenvolveu com as tecnologias para facilitar a nossa vida. Mas aí a gente pode perguntar, tudo bem, isso aí é da parte sensorial, da parte material. E nós, como seres imortais, nós, os espíritos, a consciência de si mesmo, aquilo que pensa, que é força inteligente da natureza, está sujeita a leis? Quais são essas leis? Como é que a gente aprende essas leis e tira partido delas em nosso próprio benefício, como a gente faz das leis da natureza? Então a gente vai juntando essas coisas todas nessa primeira parte do Livro dos Espíritos. É preciso que a gente estude essa primeira parte com compreensão. Então, o nosso esforço foi trazer todos esses temas para o nosso cotidiano, para que a gente possa pensar sobre isso e se posicionar diante da própria criação divina, diante de si próprio, da própria relação com Deus. Deus passa a ser um ser tão grandioso que a gente não negocia mais com Ele, porque a gente sabe, como inteligência suprema, que Ele já preparou tudo que a gente precisa. A gente não precisa sequer pedir, porque já tem. A gente precisa aprender a usar. Aprender a ver, perceber e usar. Porque se Deus é a inteligência suprema, é o máximo em todas as coisas. Inclusive no amor. Se Deus nos ama, Ele nos dá tudo que a gente precisa. Mas o que é que a gente precisa? Não é o que a gente quer. Há uma diferença enorme nesse tipo de compreensão. O que a gente precisa não é o que a gente quer. A grande maioria das vezes a gente quer o que a gente não precisa. Quantas pessoas aqui têm mais de um telefone celular? Precisa disso? Será que um não basta? Não é? A gente quer 2, 3. Quantos computadores a gente gosta de ter? Não é? Quantos carros a gente armazena? Hoje é fácil, a gente passa na porta de uma casa, que antigamente, raramente tinha um carro, não tem lugar, né, para pôr os 2, 3, 4, 5 carros que a família tem. Será que a gente realmente precisa disso? Então, o que a gente precisa não é o que a gente quer. E a gente vai aprendendo nessa relação com o entendimento com Deus, que a gente tem tudo, absolutamente tudo que a gente precisa. Porque Deus é providência, porque a inteligência suprema não esquece nem comete erros. E a gente descobre uma coisa interessante nessa primeira parte, que a gente não é um ser pronto. Nós não fomos criados para resolver todos os nossos problemas numa vida. O homem é apenas uma representação temporária de um ser permanente, que é o ser espiritual que nós somos. Como é que a gente chegou a ser espiritual? Tem todo um processo na criação divina. E está inserida nesse processo começar como um princípio inteligente
adquirir experiência, se associar com a matéria, criar o processo da vida, através do processo da vida e armazenando experiências. Nesse processo de armazenamento de experiências, a gente vai construindo recursos. Por exemplo, toda a parte instintiva nossa, nós construímos nos reinos mais primitivos da vida. Nós somos seres ainda instintivos? Somos. Vamos perder os instintos em algum momento? Nunca. Mas a gente vai deixar de usá-lo porque vai ter uma ferramenta melhor que o instinto, que é a razão e o conhecimento. Então, a consciência da própria individualidade dá ao princípio inteligente uma característica nova, que é o que a gente chama de espírito humano. Nós somos espírito humano, mas tivemos um processo prévio de desenvolvimento, construindo toda a parte instintiva que existe em nós e que nós utilizamos ainda hoje. Mas num dia vamos deixar de utilizar, sem perder, porque nós teremos algo melhor para a utilização, que é a inteligência desenvolvida. Então a gente aprende nessa primeira parte que é um processo evolucionário, que Deus não nos criou pronto. Ele nos criou e nos cria num processo de desenvolvimento e crescimento, de aquisição por experiência própria. E nos dá lei para facilitar isso. Então as leis divinas não são punitivas. São leis que facilitam o nosso processo de evolução. Quando eu adquiro a consciência de mim mesmo, eu começo a ter vontade própria, querer, livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio é incipiente nos primeiros processos da vida de ser humano. Então eu preciso experienciar. Eu quero, faço e vejo o resultado. O resultado é a lei de causa e efeito. Então tem dois mecanismos para evoluir. Querer fazer e ver o resultado, lei de causa e efeito. Ah, mas para fazer isso eu preciso de muito tempo para adquirir conhecimentos ao longo de um processo imenso. Então eu preciso repetir. Para repetir eu preciso de uma lei que me permite isso, lei da reencarnação. E a gente começa a entender que tudo isso está montado inteligentemente num processo que nos vai levar à felicidade, à amplitude, à plenitude de desenvolvimento. Isso tudo está na primeira parte, inteligência, instinto, não é? Como é que apareceram os primeiros homens, como é que foi o processo de desenvolvimento, se nós somos os únicos na nossa galáxia, né? E a gente descobre que a gente é só uma pequena família da criação divina, que a nossa galáxia tem bilhões de estrelas, mais de 100 bilhões de estrelas, e cada uma dessas estrelas hoje, com as observações astronômicas e astrofísicas que a gente sabe que estrelas, numa grande maioria delas, tem sistema planetário acompanhando. E nós já descobrimos mais de 1000 planetas, com a ciência de hoje, girando em torno de estrelas diferentes. Tem uma estrela dessas aí que está mais ou menos próximo de nós, que tem 6 planetas descobertos girando em torno da mesma estrela, um sistema planetário igual ao nosso. Acabamos de descobrir por cálculos que existe um 9º planeta no nosso sistema planetário, que não é o Plutão, é um planeta grande, do tamanho de Netuno, que tem uma massa 10 vezes maior que a massa da Terra, que ninguém ainda observou pelo telescópio, mas ele tem que existir lá, porque ele cria perturbações nas órbitas externas. E a gente, conhecendo as leis da natureza, sabe calcular isso com precisão. Então estamos observando, vamos descobrir o 9º planeta. Não se preocupe que 9º planeta não é o planeta Chupão. Não é esse planeta Nibiru que as pessoas fantasiam, porque fantasia é falta de conhecimento. Quando a gente tem conhecimento, a gente já se aproxima da realidade e não fica fantasiando. Planeta gira em torno de estrelas. Não existe um planeta desgarrado passeando por aí que de repente vai passar perto da Terra e chupar todos os espíritos atrasados e levar não sei para onde. Isso é inconcebível.
Porque todo planeta obedece lei gravitacional. E a gente não fica infantilmente fazendo imagens desnecessárias. Então é preciso, quando o Espírito, né, de verdade coloca no capítulo consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, essa recomendação para nós, os espíritas, amai-vos e instruí-vos, é para que a gente aprenda a ser colaborador de Deus. E a gente não vai ser colaborador de Deus com fantasias, e sim trabalhando as leis da natureza que a gente vai conhecendo e aprendendo a manipular, controlar. Quando Jesus para a tempestade, ele pode fazer isso porque ele conhece como as leis funcionam. E sabe agir sobre as correntes de vento e modificá-las para que uma tempestade deixe de continuar existindo. Isso não é milagre, é conhecimento. É entendimento da criação divina. E tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, mais lá na frente, que os Espíritos dizem para a gente isso. O Espírito, para ser perfeito, tem que conhecer tudo. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo. Nem aquilo que a gente imagina ainda. Porque a gente não é capaz de imaginar tudo do universo. Só para vocês terem uma ideia de grandeza da criação divina, que a gente observa hoje, a nossa galáxia, a Via Láctea, tem um pouco mais de 100 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. A população encarnada da Terra é 7 bilhões de estrelas. Imagine, 7 bilhões de pessoas. Não é? A nossa galáxia é uma ilha, né? No universo, um arquipélago do universo que contém mais de 100 bilhões de estrelas. A Via Láctea tem uma companheira, uma outra galáxia próxima de nós, chamada Andrômeda. Sabe o que é próximo? 2 milhões de anos-luz. Isto é, se eu fosse capaz de viajar com a velocidade da luz, que representa 300 mil quilômetros em cada segundo, e viajasse 2 milhões de anos com essa velocidade, eu chegaria em Andrômeda. E é logo ali, porque tem galáxias que estão a 13 bilhões de anos-luz de nós. Dá para entender isso? Dá para caber na nossa cabeça? Mas tem que caber, porque o Espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Tem que caber. Então, como é que a gente faz para caber? Tem que aumentar o tamanho da cabeça. Da capacidade de pensar, de raciocinar, de entender. Isso não tem limite para nós. Apesar de a gente ser pequenininho, habitante de um planetinha, perdido na nossa galáxia, entre aspas, nós temos a inteligência capaz de perceber da criação divina. Isso é fantástico. Isso dá um sentimento de interesse para a gente maravilhoso. Não dá para ficar em depressão quando a gente se conhece filho de Deus. Sabe por quê? Porque a gente é pequeno e grande ao mesmo tempo. A gente é uma formiguinha, vocês já viajaram de avião, a gente olha lá de cima a cidade, as casinhas a gente não vê direito, tudo está cheio de gente lá dentro, a gente nem vê. É a gente, parece nadinha. Mas a gente é grandioso, porque a gente é capaz de perceber esse universo fantástico que é a criação divina. E tem um papel nela. Nenhum de nós é igual ao outro, isso é fantástico da criação divina. Eu sou único. E cada um de vocês são únicos. Dá para entender isso? Tem que dar, porque o Espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. Então, nós temos que aprender a aproveitar esse tesouro maravilhoso que os Espíritos bondosos nos têm trazido através da codificação kardeciana. Entender esse mundo maravilhoso do mundo espiritual descrito por André Luiz, Emmanuel,
os espíritos que escreveram através de Ivone Pereira, do Divaldo, os livros do Manuel Filomeno de Miranda, que são livros que estão abrindo, descortinando para nós a possibilidade de entender tudo. De ser espírito perfeito, que a gente vai ser um dia. É sem pressa, mas sem perda de tempo. A evolução é urgente, mas não é apressada. Porque ela tem que ser feita com esforço pessoal de cada um. E a gente, ao entender essas coisas, tudo facilita na nossa vida. Morrer, ou isto é, deixar o corpo físico conhecendo essas coisas, facilita a nossa vida no mundo espiritual. É como ir para o Alasca, conhecendo toda a história climática, a geografia, a língua de todos os povos que falam lá. A gente vai com conhecimento. A gente vai com recurso de se integrar rapidamente e continuar o nosso progresso espiritual. Então, isso não é pouca coisa. Isso é muita coisa que os Espíritos bondosos nos têm deixado, nos têm trazido para que nós sejamos capazes de aproveitar desse enorme tesouro de luz. E a gente começa a aprender as coisas com muita facilidade. Por que eu vou ficar irritado com alguém que me aborrece? Porque isso é uma coisa tão transitória, passa depressa, daqui a um pouco ele volta e é amigo da gente de novo. Não vale a pena. Por que eu vou me aborrecer com uma pessoa e ficar aborrecido com ela séculos, se eu vou ter que encontrar com ela de novo? E vai, porque a gente é espírito imortal. A realidade espiritual está aí às nossas vistas. Nós precisamos aprender sobre o nosso mundo e sobre o mundo espiritual, que é nosso também. Olha uma coisa que a gente não pensa, porque a gente não liga uma coisa à outra. Qual é a população da Terra? Pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Daqui a 100 anos, onde será que estão esses 7 bilhões de pessoas? Todas mortas. Ou alguém aí descobriu o elixir da longa vida, não é? Quem estará ocupando o nosso lugar? Os 7 bilhões de espíritos que estão no mundo espiritual por enquanto, que vão nascer. Então, a população do mundo espiritual é a mesma população da vida física. Por questão de tempo, a gente troca de posição. Isso é tão natural, tão fácil de entender e de inserir no nosso cotidiano de pensamento, que faz a grande diferença dos propósitos da vida. Porque eu não vou viver mais simplesmente para fazer aquele esforço para comprar um carro zero, que é uma ilusão, né? Você deu uma voltinha nele, não é zero mais. Não é? Só é zero quando sai da fábrica. Aliás, todos eles já vêm com alguns quilômetros marcados no velocímetro. Não é? Então, essa ilusão a gente vai mudando quando a gente vai tendo uma visão espiritual da vida. Então, essa primeira parte do Livro dos Espíritos consolida esse tipo de visão dentro da gente. Façamos o esforço de compreendê-la para que a gente possa aproveitar melhor a reencarnação que nós estamos tendo. Porque nós estamos num processo decisivo de mudanças definitivas no mundo terreno. Nós estamos no limiar do mundo de regeneração e vai ficar no mundo de regeneração todos os espíritos que, compreendendo essas verdades espirituais, se esforçam para ser o promotor da sua própria evolução, que já tira partido da lei de causa e efeito, escolhendo coisas melhores para ser feliz imediatamente, como consequência. E não sofrendo, criando prejuízos, angústias e sofrimentos, agindo de maneira impulsiva e inadequada por falta de entendimento espiritual. Sejamos felizes. É o que a doutrina espírita nos convida. E sejamos todos juntos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Pessoal, a gente lembra que, eu sempre falo aqui, né, temos que estudar. Aí, ó. E lembrando que daqui 100 anos não estaremos aqui. Deixou bem claro. Só o nosso espírito.
Meus irmãos médios, por gentileza, para a Gabine, para a gente fazer a harmonização. Meus irmãos, a casa faz paz coletivo, então hoje eu sei que tem muita gente que não costuma estar aqui. Eu peço a gentileza de, se puderem se acomodar mais próximo ao centro, tá? Nós vamos cantar 2 músicas, vamos nos acomodar em volta de vocês e vamos fazer o paz coletivo, aqui dentro e lá fora, tá bom? Então peço a gentileza do silêncio. O Betinho vai cantar para nós agora e harmonizar o salão, ok? Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra
espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, meu falar me cantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Divino Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, com o nosso coração feliz, alegre, tranquilo, recebendo essas energias que vêm do alto, que nosso Mestre Jesus possa colocar a fluidificação das águas, colocando nela o remédio necessário para cada um de nós. Que essa energia de paz, de tranquilidade, de esperança possa nos envolver, envolvendo o nosso lar, nosso local de trabalho, os dirigentes dessa casa dando muita humildade e sabedoria, que nós estamos a serviço de Jesus. E hoje, particularmente, nós vamos agradecer por tantas crianças, porque sabemos, Jesus, que sendo exemplo, mostrando a palavra de Deus, nós melhoramos a nossa sociedade, o nosso país. E agora, conectados com a energia de paz, de luz, de saúde, de tranquilidade, nós vamos fazer aquele pedido nosso íntimo, o que nos veio trazer aqui. Oremos. Nós te agradecemos muito, Senhor, que possamos voltar ao nosso lar sobre a vossa proteção. E nesse instante, como elos de uma mesma corrente, envolvendo o nosso país e os nossos irmãos tão necessitados de energias salutares. Irmãos de todo o universo, amemos uns aos outros. Irmãos de todo o universo, amemos uns aos outros. Que possamos regressar sobre as vossas bênçãos, Jesus, ao nosso lar. Que assim seja. Meus queridos, muito obrigado pela presença de todos. Eu peço mais uns segundos para que o pessoal retorne para a sala. Tá? Nós vamos fazer a saída devagar pelos quadrantes. O primeiro pessoal que está no corredor, tá? Com calma. Hoje o movimento está maior, tá bom? Aguardem um pouquinho, o Alberto vai ajudar na saída aqui. Tá? Mantenham-se sentados, por gentileza. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E venha a nós o teu reino.
feita a tua vontade. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Alimento desse dia vai-nos agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação,